Olá, amante do idioma, como é que está? Bom, hoje nós vamos ter um tópico da gramática muito interessante. Você deve estar aqui percebendo adjetivo. Não é adjetivo, certo? Nós vamos ver hoje orações adjetivas. Mas, para que essas orações adjetivas fiquem um pouco mais claras para você, eu preciso abordar antes adjetivo. Antes de mais nada, adjetivo é tudo aquilo que qualifica o substantivo, certo? Cuidado, a palavra qualidade nem sempre é coisa boa, certo? Qualidade pode ser qualidade boa ou qualidade ruim. Eu posso muito bem falar assim para você que eu tenho um restaurante que trabalha com produtos de qualidade. Quais qualidades, né? Se são boas ou são más. Então aqui, lembrando que adjetivo qualifica o substantivo, eu vou colocar duas orações bem simples para que você entenda aí a diferença entre elas. Então se eu falar assim, ó, o fogo quente, tá? O fogo quente. O fogo quente. Você concorda que quente qualifica fogo? Aí você pode pensar assim, poxa, mas que adjetivo mais bizarro, né? Fogo quente, todo fogo é quente. É isso que eu quero que você entenda. Se todo fogo é quente, não existe fogo gelado, isso aqui se chama adjetivo explicativo. Explicativo. Não é porque ele explica, tá? Ele é um adjetivo que ele realça, ele enfatiza, mesmo que seja desnecessário, aí uma qualidade do substantivo. Tá? Se eu falar isto aqui, a mulher inteligente, você concorda que inteligente qualifica a mulher também? Pergunta, toda mulher é inteligente? Se você aí pensar, sim, toda mulher é inteligente. Não, nem todas as mulheres são inteligentes e nem todos os homens são burros, certo? Então aqui, se nem toda mulher é inteligente, esse adjetivo ele está restringindo, não é qualquer mulher. É uma mulher inteligente. Então, a este adjetivo, eu dou o nome de adjetivo restritivo. Certo? Ok. Bom, como é que eu faço para transformar um adjetivo explicativo em uma oração e um adjetivo restritivo em uma oração? Uma coisa linda chamada verbo. Certo? Colocando o verbo aqui, eu posso muito bem transformar o fogo quente em um fogo que é quente, e a mulher que é inteligente, certo? Percebeu aqui, você percebeu que eu tenho um que e outro que. Nas orações adjetivas, se houver conectivo, esse conectivo vai ser um pronome relativo, sempre, se houver conectivo. Certo? Às vezes não existe conectivo e não vai ser um pronome relativo, óbvio. Mas se houver conectivo, vai ser pronome relativo. Que, o qual, o cujo e assim por diante. Sim? Você percebeu aqui também, se eu transformei isso em uma oração, isso vai se chamar oração subordinada adjetiva explicativa e aqui, oração subordinada adjetiva restritiva. Certo? O que eu gostaria de enfatizar para você é o seguinte. Isso aqui é uma aula de gramática, ok? Legal. Mas vai medir aqui muito mais a sua capacidade do texto, a sua capacidade do idioma, do que propriamente a sua capacidade gramatical. A nomenclatura, ela existe, certo? Para realçar, reafirmar ou apenas nomear algo. Sim? Aqui, ela só vai realçar, vai reafirmar. Tanto que em provas de concurso não é comum cair na nomenclatura, essa nomenclatura, é comum cair em uma outra coisa a respeito. Isso é puramente texto. Texto puro vai medir o seu conhecimento do idioma. Mas a nomenclatura precisa aparecer para que você aí ratifique se você entendeu ou não. Tudo bem? Então, vamos começar com calma. Olha só, vamos partir para as orações. Eu vou colocar isso aqui, ó. O padre que fez seminário ama hóstias, ok? O padre que fez seminário ama hóstias. Perceba que eu já coloquei aqui já uma oração, certo? A análise disso não vai fugir da análise de período composto, ok? Então vamos começar pelo verbo. Tem verbo aqui? Tenho dois. Eu tenho fez e tenho ama. Duas orações. Agora é o seguinte, eu preciso achar a oração principal.
Se você percebeu que naquele fogo quente eu transformei em que é quente, você já pode perceber que aqui, ó, o que fez seminário é uma oração. Então a separação vai ser feita assim, ó, desta forma. A oração principal é o padre ama hóstias, tá? Aqui é a oração principal. Oração principal. Só separei para que você veja que o padre ama hóstias é uma oração. O que fez seminário é uma outra oração. Tudo bem? Pergunta, quem ama hóstias? O padre. Aí eu te pergunto, qualquer padre? Olha como eu posso te conduzir para o erro. Não, o padre que fez seminário. Olha a lógica. Se ele é padre, é óbvio que ele fez seminário. Todo padre faz seminário. Então esse que fez seminário é igual aquele quente, certo? Ele não é necessário na oração. Então se ele não é necessário na oração, vai ser uma oração porque tem verbo, subordinada, porque depende de outra, porque eu não posso bater a sua porta e falar que fez seminário, e valor de adjetivo, adjetiva explicativa. Certo? Porque tem valor de adjetivo explicativo. Sim? Mais ou menos? Bom, você sabe que geralmente isso aqui só existem duas orações adjetivas, a explicativa e a restritiva. Basta para o inferno aparecer. Sim? Então vamos lá. Se eu falar isso aqui, ainda não está completa. Faltam coisas aqui que eu vou falar daqui a pouco. Se eu disser isso aqui, ó. Este menino que ama cães enforcou o rato. Este menino que ama cães enforcou o rato. Certo? Eu não quero que você seja uma máquina de colocar nomenclaturas. A nomenclatura só vem ratificar o seu conhecimento. Tudo bem? Vamos lá então. Verbos. Ama e enforcou. Dois verbos, duas orações. Ó, vou separar a oração aqui, ó. O que ama cães igual o que fez seminário. Este menino enforcou o rato. Então isso aqui vai ser uma oração principal. Sempre a oração principal vai ser assim dividida? A oração adjetiva vem no meio? Não. Essa aqui é uma forma, existe uma outra que é um pouco pior, tá? Mas entenda por isso aqui. Quem enforcou o rato? Este menino. Aí você pensa assim, qualquer menino? Não, é o menino que ama cães. Cuidado. Eu falei este. Ó, este. Quando eu falo este menino, se ele ama cães ou não, não importa. Você já sabe quem enforcou o rato. Já vou mostrar o moleque rodando a ratazana assim, ó. Este menino, você já vê quem é. Que ama cães, não é necessário aqui. Então, de novo, é o valor de adjetivo explicativo, oração subordinada, adjetiva explicativa. Certo? Você acha que pode aí perceber que está faltando alguma coisa? Sim, está faltando alguma coisa, são as vírgulas. Todas as orações adjetivas explicativas, elas obrigatoriamente são isoladas por vírgula. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por que elas são isoladas por vírgula? Elas são isoladas por vírgula porque isso aqui, ó, é como se fosse desnecessário. Eu poderia muito bem falar, este menino enforcou o rato, o padre ama hóstias, porque essas informações que acabam entrando aqui, elas não complementam nada. Elas não enfatizam nada, ela só enfatiza de modo aí repetitivo, desnecessário, é quase que um pleonasmo. Não confunda isso com aposto, certo? Isso aqui não é aposto. Sim, porque eu tenho verbo e eu tenho os conectivos. Ó, o quê? Pronome relativo, faz menção a menino, faz menção a padre. Eu costumo dizer que a oração explicativa ela é mais chata, porque ela é traiçoeira, porque você acha que todas vão ser explicativas, certo? E nem sempre é assim. E todas as restritivas acabam sendo um pouco mais simples. Por isso que eu pego mais pesada na explicativa. Vamos ver uma outra oração. Vou falar isso aqui, ó. Por exemplo, a menina que nunca foi santa aprontou mais uma. Outra vez eu peço que você veja o entendimento do texto. Quando eu falo, faltou o pinguinho no i. Ó, pingo no i. Aliás, eu me lembrei de um livro do Ziraldo. Qual é o Ziraldo, né? O Ziraldo, menino maluquinho.
Se você puder, ler um livro dele chamado A História do I que Engoliu o Pinguinho. É uma graça. O I fala muito, e ó, engole o pinguinho. Aí ele se engasga, certo? Aí ele começa a escrever o livro, a história, sem uma palavra com a letra I. É fenomenal. Anote aí, A História do I que Engoliu o Pinguinho do Ziraldo. É maravilhoso. Então voltemos para cá. A menina que nunca foi santa aprontou mais uma. Olha a lógica. Vamos pegar pelo verbo. Ó. De novo, foi e aprontou. Sim, vou separar as orações, mais uma vez. Aí você pergunta, quem aprontou mais uma? A menina. Ah, qualquer menina? Não, a menina que nunca foi santa. Veja a lógica do óbvio. Se ela aprontou mais uma, não é óbvio que ela nunca tenha sido santa na vida? Sim. Então, eu tenho oração principal aqui, e aqui eu tenho oração subordinada, adjetiva, explicativa, certo? Aí aparecem as vírgulas aqui para ratificar a nomenclatura. Isso aqui muitas vezes, esse tipo de oração muitas vezes aparece com o uso da vírgula, só. Então, por exemplo, pergunta assim na CESP se, tirando a vírgula, ou se as vírgulas são obrigatórias, não importa, você tem que saber, certo? Isso é oração explicativa. Eu acho, minha opinião, que essas são as piores. Porque você não percebe a diferença. Nas restritivas, elas acabam sendo um pouco mais claras. Por exemplo, se eu falar, olha isso aqui. O padre, que é pedófilo, perdoou ao Michael Jackson. Sim? Bizarra essa oração? Ótimo. Veja como a oração restritiva já é diferente. Eu tenho verbos. Eu tenho o é e tenho o perdoou. Vou separar aí as orações. Eu tenho oração principal, aqui, o padre perdoou ao Michael Jackson. Quem perdoou ao Michael Jackson? O padre? Qualquer padre? Não, o padre que é pedófilo. E aí você já mata. Todo padre é pedófilo? Não, eu restringi. Então essa oração vira oração subordinada, adjetiva, restritiva. Restritiva. Sim, porque nem todo padre é pedófilo. E eu não gosto, mas eu tenho que ser ético na minha profissão. Se houver vírgula, é uma só. Esta aqui, ó, vem depois da oração, ao término da oração restritiva. Esta vírgula aqui. E esta vírgula aqui é opcional. Eu não gosto dela aqui, mas fazer o quê? Tenho que me curvar a gramática, certo? Cuidado, se você já souber no texto sobre qual padre eu estou falando, o uso das duas vírgulas acaba sendo obrigatório, porque eu falo assim, ó, Padre João ama Mara Maravilha, ele é fã da Xuxa. O padre, que padre? Já sei que é o Padre João. A vírgula vem aqui obrigatoriamente. Por isso que isso é texto. Muda-se tudo. Quer ver? Vamos seguindo. Vamos seguir. São só duas orações, mas já causa o estrago do inferno, tá? Com perdão da palavra, tá, seu padre? Já é do inferno. Então vamos lá. Se eu escrever isso aqui, ó, o cão que latiu estava bravo. Certo? O cão que latiu estava bravo. Perceba uma coisa interessante. Eu tenho latiu e tenho estava. Vou separar normalmente as orações. Ok, oração principal. Normal. Quem estava bravo? O cão. Qualquer cão? Ó, o cão que latiu. O cão que latiu. Ou seja, tem uma fileira de cães. O que fez au. Se eu mudo para o cão que late, aí qualquer cão late. Certo? Qualquer cão late. Se qualquer cão late, vira explicativa. Mas não. Como eu usei aqui o outro verbo, por causa do latiu, isso aqui vira oração subordinada, adjetiva, restritiva. Sim? Tranquilo? Então veja, a vírgula aqui, se houver, ela vai ser opcional, certo? Então assim, o que eu quero só que você entenda? Faça do domínio do idioma uma coisa útil para isso aqui, porque a nomenclatura em si não é muito comum de cair, mas é comum de cair isso como vírgula e tudo mais. Eu mostrei para você
aqui as orações no meio. Muitas vezes elas pedem para o fim e para o final a coisa não fica lá muito agradável. Para o final a coisa fica um pouco mais estranha e é isso que eu vou mostrar para você. Você sabe que muitas vezes uma letra muda tudo. Você sabe que muitas vezes um sinal muda tudo. Então eu vou colocar duas orações aqui para você. Ó, almocei com meu irmão que se casou. Certo? Aqui embaixo eu vou repetir. Almocei com meu irmão que se casou. Olha isso aqui, ó. Quando você lê essas duas orações, qual que é a diferença principal entre elas? Ah, você vai falar a vírgula. Ótimo, a vírgula. Se eu disser para você que por causa desta vírgula aqui, mudou-se da água para o vinho, você acredita em mim? Sim. Bom, não tem outra chance agora. Então preste atenção. Por causa desta vírgula, eu mudei completamente o sentido da oração. Se você se lembrar, peraí, eu decorei. Então toda vez que tiver vírgula, vai ser oração adjetiva explicativa. Sim, ótimo, toda vez que houver vírgula. Mas lembre-se que na prova, o que eles perguntam? Na linha 37.000 do texto, colocando uma vírgula logo após irmão, existe prejuízo semântico. Você vai ter que saber se sim ou se não. Porque a nomenclatura não cai. Tá, eu já sei que essa aqui é explicativa, já sei que essa é restritiva. Então, se você já sabe a nomenclatura, use isso a seu favor. Por quê? Almocei com meu irmão que se casou, e cuidado com a leitura, não vai dar ênfase com a vírgula, porque muitas vezes a pessoa lê dando ênfase. Almocei com meu irmão que se casou, muda tudo, não é para ler assim, certo? A leitura das duas é a mesma. Ó a primeira, almocei com meu irmão que se casou, olha a segunda, almocei com meu irmão que se casou. A leitura é a mesma. Então, antes de eu colocar a explicação, eu já posso colocar a nomenclatura. Essa aqui é uma oração adjetiva explicativa, porque você já sabe, por causa da vírgula. E essa aqui é uma oração adjetiva restritiva. Ótimo, porque não tem a vírgula. Beleza. E não vai cair assim. Vai perguntar se há diferença. Há diferença sim, principalmente na semântica e total. Nesta oração, eu tenho no mínimo 2 irmãos. 2. Quando eu falo almocei com meu irmão que se casou, eu restringi com qual irmão eu almocei. E aqui não, aqui eu só tenho um irmão. Almocei com meu irmão, se ele se casou ou não, não vai me ajudar em nada, não complementa em nada a informação. Certo? Se eu falo almocei com meu irmão que se casou, e eu sei já sobre quem você está falando, eu posso falar assim, nossa, eu não sabia que ele tinha se casado. Almocei com meu irmão. Com quem? Com o que se casou. Aí eu restringi. A vírgula aqui muda completamente o sentido da oração. Sim? Vamos a mais duas, só para você ver como é que a coisa funciona. Tá tenso, né? E só são 2 orações. Já pensou se fossem 6, 9, como na substantiva, na adverbial? Então eu vou falar assim, ó. Por exemplo, vi o senador que é meu vizinho, certo? E vi o senador, vírgula, que é meu vizinho. De novo, qual a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que uma tem vírgula e a outra não. Mas antes de você colocar a nomenclatura aí, certo? Vou fazer uma pergunta para você. Qual das duas orações você está na Câmara do Senado? Veja que dependendo da situação eu escrevo de tal forma, certo? Qual das duas orações você está na Câmara do Senado? A primeira ou a segunda? Se você entendeu bem, você vai acertar. Se você ainda não entendeu, então preste atenção. Eu estou na Câmara do Senado na primeira oração. Por quê? Porque se é Câmara do Senado, quantos senadores existem lá? Bastantes. Vários senadores estão lá. Então eu falo, vi o senador que é meu vizinho, eu estou restringindo, porque entre os vários senadores que lá estão, eu falo, vi o senador que é meu vizinho. Essa primeira aqui, ó. Certo? Então por isso que a ela... Certo? Aqui, ó, toda essa oração, nós damos o nome de adjetiva restritiva, porque literalmente você está
restringindo qual foi o senador que você viu. Na de baixo já o quê? Tem a vírgula. Se eu falo, viu o senador, que é meu vizinho, eu já sei de quem você está falando, certo? Encontro com meu amigo pela manhã, viu o senador. Eu falo, nossa, e ele está bem? Certo? Eu já sei sobre quem você está falando. Isso vira, toda essa oração, vira adjetiva explicativa. De novo, eu vou aí ratificar. Nomenclatura só vai te ajudar a entender, mas o texto em si, é por isso que eu falo, saber português é primordial para você entender as outras matérias. Você pega aí a matéria de direito, pega qualquer matéria de contabilidade, informática, que seja, a matéria que você esteja estudando, uma vírgula pode acabar com tudo, certo? Então, estude. Já que é para estudar, eu vou deixar um tempo para você aí resolver os exercícios, ok? Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi? Meio bizarro, meio cansativo, é comum, tá? É comum, pegue a teoria, aplique a teoria sempre e jogue para os exercícios e vamos ver se você foi bem. Acompanhe comigo aí a leitura do exercício. Todas as orações abaixo são adjetivas, exceto, letra A, são essas as pessoas que me disseram a verdade. Letra B, olhava ao nada, que dizia tudo. Letra C, deixou para trás tudo só para sentir o ódio que Jesus lhe deu. Letra D, isto é melhor que as fofocas. Letra E, não rezou, juntou as coisas que lhe cabiam e seguiu. Quando as orações se juntam, a coisa fica meio tensa, certo? Mas, como aqui falou que todas são adjetivas exceto uma, então o que você vai fazer logo de cara? Veja se o que é pronome relativo, certo? Então a primeira, letra A. São essas as pessoas que me disseram a verdade, ó. Que, esse que se refere a pessoas, é um pronome relativo. Logo, isso aqui é uma oração adjetiva restritiva, não é a letra A. Letra B, olhava ao nada, que dizia tudo. Esse que também, ó, pronome relativo, se relaciona com nada, certo? Pronome relativo, sendo um pronome relativo, esta oração vai se transformar aqui em adjetiva explicativa, ó, tem uma vírgula aqui. Deixou para trás tudo, só para sentir o ódio que Jesus lhe deu. Você já viu isso em algum lugar, né? Parece faroeste caboclo, é isso mesmo, ó. Não é qualquer ódio, é o ódio que Jesus lhe deu. Esse que se refere a ódio, também é um pronome relativo, ok? Essa oração é uma oração adjetiva restritiva. Tudo bem? Ok? Letra D, a gente vai pular. Letra E, não rezou, juntou as coisas que lhe cabiam e seguiu. Ó, esse que, mesma coisa, faz menção a coisas, é um pronome relativo, vai virar uma oração adjetiva restritiva. Bom, se todas são adjetivas exceto uma, sobrou uma, que é a letra D. Isto é melhor que as fofocas. Veja que esse que não é um pronome relativo. Esse que, isto é melhor que as fofocas, está havendo o quê? Uma comparação. Esse que não é um pronome relativo, é uma conjunção comparativa. Sendo conjunção comparativa, a oração se torna adverbial comparativa. Então, a resposta correta é letra D de Dercy de Aba, que é a única oração que não possui a oração adjetiva. Tudo bem? Bom, acompanhe então comigo a leitura do próximo exercício. Saberia que todas as coisas que escolheu seriam desnecessárias para a sua vida atual, mas necessárias ao fim dela. Os dois que não possuem a mesma função sintática. Entretanto, se colocada uma vírgula logo após o segundo que, tem-se uma equivalência gramatical nas nomenclaturas. Então ele fala aqui que este que e este que não possuem a mesma função sintática. E não mesmo. Saberia que todas as coisas, ó, saberia isso. Esse que é uma conjunção integrante, certo? Saberia que todas as coisas que escolheu, esse que é um pronome relativo. Ok, nesse ponto ela está certa, que a sentença continua certa. Mas ele fala o seguinte, se eu colocar uma vírgula aqui, em qualquer um dos ques, tá? Não importa, seja no primeiro ou no segundo, se mudaria a nomenclatura e aí elas ficariam equivalentes. Não, uma vírgula não vai mudar aqui o valor do que. Os ques continuam tendo o mesmo valor, certo? A vírgula aqui depois, esse saberia, estaria errada. Aqui eu poderia até colocar, viraria uma oração adjetiva explicativa de acordo com o contexto. Mas uma vírgula não muda em nada o valor da função sintática dos ques. Então, esta questão está errada, certo? Não desista, continue aí a fazer
a sua dedicação dia a dia para que a língua portuguesa fique presente na sua vida como tatuagem na sua pele. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.